Deus esteja sobre todos nós, amém? É com alegria que eu estou aqui na casa do Senhor para compartilhar da palavra. Eu tenho refletido sobre a centralidade dessa palavra na minha vida e sobre a necessidade que a gente tem de parar e pensar o quanto é importante nós não desviarmos os nossos olhos dessa palavra, de nós não negociarmos os nossos valores, de nós não desistirmos daquilo que cremos que nos traz esperança, porque é a palavra de Deus, nada menos do que isso. Eu quero compartilhar com os irmãos, começar a compartilhar da palavra, dizendo de uma situação. Semana passada, eu fui visitar uma outra igreja da nossa denominação, num culto presencial, e uma irmã me abordou, uma senhora, uma idosa, e me disse uma coisa que a princípio eu achei assim, diferente, um pouco estranho. Ela disse assim: pastor, quando é que o senhor vai voltar aqui para contar mais uma dessas histórias? A princípio eu achei assim, poxa, mas contar história não é a questão do pregar, trazer a palavra, fazer a reflexão. E eu comecei a refletir sobre isso, e Deus tem colocado no meu coração o desejo de fazer alguns sermões biográficos. Os irmãos já tiveram a oportunidade de refletir juntos sobre José, sobre Esther, sobre Salomão, Barnabé. Eu não sei se aqui falei sobre Barnabé ainda, mas, e me lembrei, durante alguns anos, trabalhei numa escola particular em Londrina, e nós fizemos uma caminhada com os alunos do que seria ensino religioso. Tomamos a decisão de, ao invés de falar de coisas muito genéricas, nós iríamos compartilhar com os alunos sobre vidas, sobre pessoas. E a cada semana a gente encontrava com os alunos, desde o primeiro ano até o 9º, e conversávamos sobre a história de Adão, sobre a história de Noé, sobre a história de Abraão, sobre a história de Esther. E aí a gente ia caminhando na história bíblica e criando um pano de fundo para que, quando aquelas crianças e adolescentes ouvissem em algum momento a palavra de Deus, eles tivessem ali pelo menos uma referência, porque alguns nunca tinham colocado seus pés dentro de uma igreja. E caminhávamos ali fazendo uma linha do tempo, e eu entendo que isso foi importante. Talvez até tenha compartilhado com os irmãos, que uma professora uma vez me procurou e disse que o Jean-Luc, o filho dela, tudo que sabia sobre Deus e a Bíblia era a partir daquelas histórias. E eu comecei a pensar sobre a importância das histórias, mas não qualquer história. Podíamos imaginar um professor cético, ateu, chegando para os alunos na faculdade e dizendo assim: você crê que seja verdade a história do lobo mau e os 3 porquinhos? A gente pensa assim: não, já ouvi falar dessa fábula, mas acreditar que isso seja verdade é uma distância muito grande, porque não dá para imaginar porquinhos, um morando numa casa de madeira, o outro numa casa de palha, o outro numa casa de alvenaria. Não dá para imaginar os porquinhos fugindo e o lobo soprando e a casa caindo e aquela coisa, porque realmente não faz sentido. E aí aquele professor pode dizer aos seus alunos: mas você acredita mesmo que houve algum momento da história em que um homem foi criado de barro, e que Deus soprou nas narinas dele, e que depois disso Deus criou da costela dele uma mulher, e depois de tendo criado essa costela, aconteceu que uma cobra passou por ali e ofereceu uma fruta, e ela comeu dessa fruta? Dá para acreditar nisso? Ou isso seria uma fábula? Ou isso seria uma história inventada? Ou isso seria um conto da carochinha? Eu sei que as nossas posições podem variar muito a respeito dessa história. Há uma certa fase da nossa vida que nós ouvimos contar essa história na casa do Senhor e cremos: isso é a verdade. Isso está registrado aqui na Bíblia e eu creio que seja verdade. E é um momento que a gente começa a olhar para isso com uma certa distância, pensando assim: não, é mais ou menos uma história contada para nos ilustrar algumas lições morais, mas não é bem assim.
algumas pessoas de renome, como C.S. Lewis, ele cria que Adão era, na verdade, um dos primeiros homens da Homo sapiens, que tivemos aí aquela passagem pelos Pithecanthropus erectus e todos aqueles outros australopithecus até chegar no Homo sapiens, e esse, depois de milhões de anos, foi o primeiro que tomou consciência de quem ele era, como se fosse o ser ou não ser. O famoso teólogo católico Teilhard de Chardin, também tentando defender a Bíblia, ele dizia algo parecido, como se pudéssemos fazer um casamento entre a ciência e a religião. Esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre evidências arqueológicas da Bíblia, e o autor falava sobre o fato de que nem sempre nós vamos encontrar alguma coisa que possa provar a existência desse homem chamado Adão. Nós não vamos achar um pedaço de osso dele, não vamos achar o DNA dele, nem a orelha dele, ou coisa alguma que possa nos ajudar nisso. Porém, nós somos confrontados com uma realidade muito importante. Somos confrontados com a necessidade que temos de olhar para esta palavra e tomar uma decisão se cremos ou não que ela seja verdadeira. Paulo, quando fala a Timóteo, ele dá alguns conselhos para Timóteo evitar as fábulas. Ele estava falando da fidelidade, de diligência ao ministério, falou, não vai acreditando em qualquer historinha. Ele diz assim, proponho essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Não é o fato de uma fábula, de ter origem judaica, de ser muito antiga, que a gente vai acreditar nela. Mas é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, ela traz algumas questões que estão fundamentadas na ideia da existência desse homem criado lá no início, na ideia dessa queda, de uma rebelião desse homem contra Deus. C.S. Lewis, Teilhard de Chardin e outros teólogos acreditavam que nós poderíamos até retirar do Gênesis essa história e dizer, olha, não vamos olhar muito para isso não, tira isso aqui, isso talvez nem seja inspirado, vamos seguir com o restante. É como se nós destruíssemos toda a fundamentação da nossa fé. Nós vamos perceber no Novo Testamento uma forte argumentação da necessidade de salvação. Só há necessidade de salvação se houve uma queda. Só há uma natureza pecaminosa se temos a solidariedade da raça. E eu leio com os irmãos no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 12, um dos textos importantes sobre a necessidade da salvação e sobre um movimento que é feito de comparar Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, como sendo o segundo Adão, como sendo aquele que vem para redimir o homem da ofensa de um primeiro homem. Talvez a nossa interpretação de imaginar a serpente como imaginamos hoje, de imaginar o pecado original como a simples desobediência, de imaginar aquele cenário que talvez tenha algum conteúdo poético, mas daí a não considerarmos a possibilidade de Deus ter criado o homem, e a partir desse primeiro homem e essa primeira mulher, e quero até refletir com os irmãos num outro momento, sobre outras teorias loucas que circulam por aí, e ganham força cada vez mais, como se Adão tivesse tido uma outra mulher, antes de Eva, chamada Lilith, e que depois de uma série de coisas que eu vou tocar numa outra reflexão, ele pudesse ter recebido Eva, e como se houvessem outros filhos no outro tempo. Todas essas coisas minam o texto sagrado, distorcem a narrativa bíblica. Não há evidências nem arqueológicas, nem históricas, nem bíblicas, por certas coisas que sutilmente entram na nossa compreensão quando nós dizemos, isso não é tão importante.
vou olhar para outras coisas que são fortes ou impactantes para a minha necessidade de hoje. Pensar sobre Adão, sobre Eva, sobre pecado original. De que me serve isso? Eu olho a palavra do Senhor nesse texto de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nós temos aqui um texto trazendo uma referência desse primeiro homem que peca, e por causa do pecado desse, todos se tornam culpados. Se não há essa história lá no início, se não há esta queda, se não há esta rebelião, se não há essa desobediência, esse texto aqui cai por terra. Essa compreensão da necessidade da cruz e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não passaria de um martírio vazio, não passaria de um ato sem significado profundo, ou talvez um significado político daquele momento, porque um homem, Adão, pecou. Quando fala um homem, está se falando do homem e a mulher naquele primeiro momento, e não há nenhuma possibilidade bíblica de que tivessem tido outros filhos antes, porque senão esses, tendo nascido fora do pecado, não estariam contaminados. Nós teríamos duas humanidades, uma caída e outra que estaria na presença de Deus. E o verso 13 continua dizendo: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Há uma figura muito interessante aqui. Há umas comparações que nós chamamos de tipos de Cristo, porque Moisés, de certa forma, ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Adão introduz o pecado no mundo, porque ele comete um pecado e todos os seus descendentes já nascem pecadores. Esse é um conceito que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, que alguém não se torna pecador a partir do momento em que nasce uma criancinha, vai crescendo e ali começa a aprender a fazer coisa feia, coisa errada e se torna pecador. Já nasce pecador. O salmista fala sobre isso: eu nasci em pecado e em iniquidade me gerou a minha mãe. Porque por solidariedade da raça, todos os descendentes de Adão e Eva nasceram em pecado. Mas como não havia lei, não havia consciência disso. Em um momento Deus levanta um homem, Moisés, que apresenta a lei, que aponta o pecado, que mostra a natureza depravada do homem, que mostra a necessidade do cumprimento e da justiça para cobrir aquele pecado. Adão, lá no Éden, tenta cobrir esse pecado com o seu esforço. Ele tenta cobrir o seu pecado primeiro fugindo, tenta cobrir o seu pecado fazendo ali aquela roupa com folhas de figueira. Isso representa que os nossos esforços não são capazes de cobrir os nossos pecados. Mas depois, por ação de Deus, que mata o cordeiro e com o derramamento de sangue, faz ali vestes, que essa segunda veste é capaz de cobrir o pecado, simbolizando o que o Senhor haveria de fazer no restante da história. Quando ele levanta Moisés, quando Moisés conduz o povo na saída do Egito, ele simboliza a libertação. Ele é o libertador que nos lembra Cristo. Mas mais interessante do que isso, meus irmãos, que a lei também não é capaz de salvar o homem. Nós poderíamos pensar o seguinte: se alguém for bom o suficiente, ele será salvo. Se alguém cumprir tudo que está na palavra, ou conseguir ser fiel a Deus o suficiente, ou no momento da passagem dele pela morte, ele estiver em comunhão com Deus, ele será salvo. Essa é uma das grandes e terríveis heresias que permeiam a caminhada da igreja. Por mais que nós estejamos sentados nesses bancos, domingo após domingo, semana após semana, anos a fio, ouvindo da palavra, crendo que a salvação é pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós imaginamos o seguinte: olha, Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu tenho que fazer a minha parte, que se eu não fizer a minha parte eu perco a salvação, que se eu não fizer a minha parte
se eu estiver fora na hora H, eu não estou dentro do plano da salvação. É como se eu precisasse dar uma ajudinha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dá discussões terríveis no meio teológico. Aquela questão da salvação e da perda da salvação. Como se ela estivesse na mão do homem e não pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto da palavra de Deus nos fala disso, diz: não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, mas pela graça de Deus e dom, e pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quando fala em graça, nós somos confrontados com uma das nossas maiores ignorâncias do Evangelho. Nós não compreendemos a doutrina da graça. Nós não compreendemos que graça é favor imerecido. Não que saiamos fazendo por aí toda sorte de pecados e de erros, dizendo: olha, eu já estou salvo mesmo, faço o que eu quero. Isso seria uma evidência de que não há novo nascimento. Mas por um outro lado, quando eu não compreendo que um peca, e por causa dele nós herdamos o pecado, estamos condenados ao nascer, mas que pelo sacrifício de um outro homem, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, nós temos a possibilidade da remissão dos nossos pecados. E a palavra diz claramente, é um dom gratuito, e que pela ofensa de um, muitos morreram. A morte passou a todos nós, mas pelo sacrifício ou obediência de um só, muitos podem ser salvos. Um substitui o outro. Um corrige o erro do outro. E diz ainda a partir do verso 16: e não foi assim o dom como ofensa de um só que pecou, porque o juízo veio de ofensa de um só, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. No momento em que o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados. Eu acho terrível imaginar aquele momento na vida de Jesus Cristo. Você já imaginou os seus pecados da vida inteira trazendo culpa sobre Ele? Tudo que você fez de errado, da minha e de cada um que está aqui, de cada um que está em casa, e de cada um de todos os tempos, toda a culpa, toda a maldade, toda a impureza, toda a injustiça, toda a profanação, tudo colocado sobre Ele. Não é à toa que Ele sentiu profunda angústia, que o próprio Deus Pai se afasta dele, e Ele clama por socorro, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a santidade do Deus eterno não podia conviver com aquela podridão daquele momento. Ele precisava cumprir o sacrifício perfeito, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo também o sumo sacerdote que oferece o Cordeiro, porque Ele se oferece. Nenhum homem, nenhum poder, nenhum exército, nenhum principado, potestade ou coisa alguma seria capaz de obrigar Jesus Cristo a subir naquela cruz. Ele, com seu eterno poder, Ele poderia destruir todas as forças que se levantassem contra Ele. Ele não foi obrigado, Ele se entregou como sumo sacerdote, oferecendo o sacrifício, e se entregou como cordeiro, porque era um cordeiro sem pecado. Se nós tirarmos isso de diante dos nossos olhos, se nós não olharmos para essa história de um homem que peca, Adão, e que desse homem, dessa rebelião contra Deus, esse pecado passa para todos nós perdemos o nosso tempo de estar nesse lugar. Nós perdemos o nosso tempo de conduzir a nossa vida nesse meio chamado igreja. Nós perdemos o nosso tempo de falarmos disso chamado Evangelho. Se nós titubearmos na nossa fé, se ouvirmos fábulas, loucuras, ideias, sofismas, ainda que sejam bem elaborados, ainda que sejam com argumentos fortes, ainda que sejam com coisas que de alguma maneira mexem com as nossas estruturas, nós podemos pensar assim: a vida já não faz o mesmo sentido, porque não é possível tomar esse livro e dizer assim: olha,
eu vou escolher os textos que eu quero acreditar. Eu vou escolher as partes da palavra nas quais eu vou depositar a minha fé. Eu vou escolher as histórias de vida que eu vou considerar como verdadeiras e as outras que eu vou considerar como falsas, de acordo com a minha conveniência. Pois, assim como por ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. É interessante a clareza da palavra de Deus. Nós às vezes batemos cabeça por não ler, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito claro, um só ato de justiça. Nós não temos que fazer sacrifícios, peregrinações, carregar cruzes, andar de joelhos, fazer um monte de sacrifícios pessoais, como se desta forma pudéssemos aplacar, diminuir a ira de Deus contra a nossa própria maldade, como se pudéssemos ofertar, como se pudéssemos servir na igreja, dedicar a vida a missões, com a finalidade de comprar o favor de Deus. Nada nesse mundo poderia pagar a dívida que tínhamos para com o Senhor, senão o sangue de Jesus Cristo. Isso é anunciado lá no Éden, é anunciado lá depois da queda, quando Deus cobre a nudez do homem e da sua mulher com a pele do cordeiro, cujo sangue foi derramado. Essas coisas estão totalmente interligadas. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor com esse olhar de fé, não um olhar de alienação, não um olhar de isolar versículos e dizer assim, eu pego isso aqui e eu vejo algumas pessoas argumentando loucuras, dizendo, eu fico com a Bíblia. Claro que tem que ficar com a Bíblia, mas ficar com a Bíblia sem discernimento, ficar com a Bíblia sem olhar com clareza, ler, buscar, pesquisar, buscar discernimento no Espírito. Porque uma pessoa pode ser treinada para saber muita coisa da Bíblia fazendo cursos teológicos, fazendo doutorados, pós-doutorados, e não ter o Espírito Santo de Deus que ilumina para a compreensão dessas verdades. Há muitas coisas que nós não vamos compreender. Há muitas dúvidas que nós ainda teremos, porque a palavra do Senhor ela não tem nenhuma pretensão de provas científicas, não tem. Não começa falando, explicando a existência de Deus. Por exemplo, a palavra diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já pressupõe a existência de Deus, já pressupõe a eternidade de Deus, já pressupõe a capacidade de criar. Quando nós começamos a querer submeter a nossa fé e a palavra às coisas que circulam pelas redes sociais, a ideias loucas, profanas, nós começamos a nos confundir. Mas quando nós colocamos os nossos olhos na palavra, quando nós pedimos que o Senhor nos guie pelo discernimento e pela providência, quando nós olhamos para uma história pouco provável como essa, de Adão, de Eva, do inimigo lá representado pela serpente, que oferece não uma maçã, tem nada de maçã nessa história, que oferece uma possibilidade de serem iguais a Deus, que oferece a mesma tentação na qual caiu Lúcifer, o querer ser igual a Deus. E quando eles cedem a isso, eles nos colocam todos numa situação terrível, coloca-nos todos numa situação de perdição, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, carentes da salvação. E somente quando nós somos confrontados com a palavra, quando nós compreendemos o verdadeiro evangelho, é que nós temos a possibilidade de sermos resgatados. A compreensão disso nos coloca também envolvido com missões e com evangelismo. Se nós não cremos em céu e inferno, se nós achamos que isso não é politicamente correto, que não dá mais para falar dessas coisas nesse tempo,
que no final das contas todos serão salvos. Nós vamos mergulhar no universalismo, vamos mergulhar naquela ideia popular que está invadindo a igreja, de que no final todos os caminhos levam a Deus, que no final das contas Deus é bom o suficiente. Eu não vou incomodar os meus parentes falando do Evangelho, eu não vou incomodar os meus amigos, que eu não quero ser chato, quando na verdade eu perco a oportunidade de mostrar o caminho pelo qual a pessoa está trilhando. Eu perco a oportunidade de anunciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu perco a oportunidade de resgatar aquele que está caminhando a passos largos para a perdição. Sabemos, meus irmãos, que vivemos tempos difíceis. Sabemos que vivemos tempos complicados, que muita coisa que acreditávamos não dá nem para acreditar mais. Mas há algo na nossa vida que é central. Os irmãos devem se lembrar das primeiras palavras que eu disse nessa reflexão, que tenho pensado muito, apesar de estar na igreja desde a infância, mas é importante revisitar aquela ideia da centralidade da palavra na nossa vida. Não é do eu acho, não é do ouvir dizer, é como os crentes de Bereia, como os bereanos, que confirmam na palavra: é assim realmente que isso deve ser? É assim que devo crer? É assim que diz a palavra? É desta maneira que devo compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Todas as vezes que vierem ideias, vierem teorias, vierem pensamentos, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos olhar para a palavra e dizer: assim diz o Senhor. Abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos pedir ao Senhor que nos guie pelo discernimento e pela providência, para que sejamos encontrados servindo ao Senhor com inteireza de coração, e para que possamos anunciar o Evangelho com ousadia. Oremos, meus irmãos. Deus bondoso, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, pela Tua palavra, bendizemos o Teu nome pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela ação do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina na compreensão da Tua palavra e compreensão desse sacrifício, que é o dom gratuito de Deus para a remissão dos nossos pecados. Abençoa o Teu povo, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Deus nos